Queria-vos pedir para vocês abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos só, talvez, ver 2 ou 3 passagens. João é uma delas. Alguém precisa de ajuda? Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 1. Estamos todas lá? Então, se nós estamos aqui neste espírito de gratidão e da ação de graças, e acho que se havíamos ter nós exportado algum feriado, devia ter sido este, da ação de graças, e não Halloween. Fomos buscar o pior deles todos, não é? O que fala de morte em vez de um que induz a gratidão. Ninguém sabe agradecer melhor do que um crente, porque mesmo havendo esse feriado nos Estados Unidos, e há outras partes do mundo onde celebram isso, este dia da ação de graças muitas vezes é abstrato. Eu dou graças pela minha família, mas dás graças a quem? Dás graças? Eu dou graças pela comida que está na mesa, mas dou graças a quem? Um crente sabe a quem dá graças. Eu dou graças pela minha família, que Deus me deu. Eu dou graças por esta comida, que Deus me deu. Faz toda a diferença saber quem é a origem da dádiva. E, portanto, é bom haver ações de graças. Todos os dias devemos ter essas ações de graças, mas nós queremos sabemos-lo fazer bem, ok? E que sabemos mesmo. E que sabemos usar Deus na nossa linguagem. Quando Tiago diz, iremos àquela cidade se Deus quiser. Estamos a incluir Deus na conversa. Eu aos meus colegas, despeço-me sempre no meu trabalho, até amanhã se Deus quiser. Eles às vezes brincam, se Deus não quiser. Se Deus não quiser, não estamos cá, pronto, olha, é mesmo assim. Mas pôr Deus no nosso vocabulário, de se perceber que quando nós damos graças a Deus por graças a Deus por aquilo, graças a Deus por aquela coisa correu bem, graças a Deus por esta nota no teste, graças a Deus por... É de graças a Deus, não é só graças, é graças a Deus. E que isso possa realmente ser algo que fique vincado nos nossos corações e nas nossas palavras, porque se ele estiver vincado no nosso coração, aquilo sai-nos, a gente não controla, Deus está em tudo. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Estamos quase a chegar àquela altura do ano em que quase todo o mundo, aqui o feriado da ação de graças é mais particular, nem todas as pessoas, mas quase todas as pessoas celebram em dezembro o quê? O Natal. Há pessoas que celebram de maneiras erradas, é os presentes, é o homem barbudo com a barriga grande, mas nós também fazemos-lo da maneira, ou devemos fazer da maneira correta, que é pensarmos no nascimento de Jesus. É certo que sabemos que não foi em dezembro, é certo que nós não sabemos o dia em que isso aconteceu, mas sabemos que aconteceu. E é muito espetacular porque o apóstolo João fala do nascimento de Jesus. Nós pensamos, não, Xanta, é Lucas é que fala, e Mateus. Mas o apóstolo João fala de uma maneira espetacular, porque ele não põe Maria nem José, ele não põe os anjos nem os pastores, ele não põe a manjedoura nem um bebê. É logo os primeiros versículos do capítulo 1. Estão a falar do nascimento do Senhor Jesus. Vamos ler juntas? Sim? Então, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora saltamos alguns versículos, e vamos para o versículo-chave do que nós vamos falar hoje, que é o 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E também o versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João, quando fala do nascimento de Jesus, fala do ponto de vista celestial. O Verbo, que é a palavra, se fez carne. Existe não é uma versão da Bíblia, é uma paráfrase, ou seja, é pegar nas palavras da Bíblia e pôr de outras maneiras, mas não é uma tradução literal, que é a mensagem. E quando fala aqui do versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele diz,
a palavra se fez um ser humano e habitou no nosso bairro. Tão fixe, não é? Aquela questão de proximidade. Ele não só veio, como veio ver no nosso bairro, onde vocês moram. Sabem a vossa localidade? Ele veio morar aí. Espetáculo, não é? Deus, palavra, desceu, fez homem e veio morar connosco. É aquilo que está aqui escrito. E habitou entre nós. Espetacular. Isto é espetacular. É isto que eu quero vos fazer arrepiar hoje à tarde. Porque isso arrepia o meu coração. Deus se fez carne. Deus fez homem. Vocês já pensaram? Deus do universo reduziu-se a uma escala minúscula. Era a mesma coisa que nós nos reduzimos à escala de uma formiga. Desceu de grau, esvaziou-se, como Filipenses diz. Não teve como usurpação ser Deus, mas esvaziou-se para poder chegar à forma de homem. E Filipenses até diz de servo. Não foi um rei, lá embaixo. Deus fez isto por amor de nós. E isto para mim é espetacular. Porque aquilo que João está a falar com muita economia de palavras, porque João é muito... Estão a ver frases muito sintéticas. No princípio era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo. Eu acho que João devia estar com o coração. Então eu tenho que dizer as palavras certas, espera aí. E pôs tudo muito condensado, muito concentrado, mas ele está a falar do nascimento de Jesus. Isto é o Natal. Quando é que ele foi? Quando é que foi o dia do Natal? Não sei, mas o Natal aconteceu. Porque houve um dia, no calendário, no ano que eu não sei, no mês que eu não sei e no dia que eu não sei, que Deus se fez carne. Espetacular. Isto é espetacular. Não é só nesta altura do ano que isto é espetacular, isto é sempre. Tudo bem que nós sabemos que a missão de Jesus foi mais à frente na cruz, mas para ele, à cruz, ele teve que nascer. E isto é espetacular, este esvaziamento. Vocês estão a pensar que isto teve uma escala global e teve uma escala universal. O universo estremeceu no dia que Deus fez carne. E o dia que Deus fez carne não foi necessariamente no nascimento. Foi o dia em que ele foi concebido na barriga de Maria. Isso é quando ele fez carne. Porque é assim que um ser humano nasce. É assim que o ser humano nasce daí, mas é concebido aí. O dia da concepção. Foi nessa altura, no ventre de Maria, que Deus se fez carne. E o universo estremeceu. Estamos a falar há bocadinho que Jesus esvaziou-se para tomar esta forma. E que forma tão insignificante e tão pequenina. Pela primeira vez na história do mundo, os anjos tinham que tomar conta e proteger Deus. Porque quando ele veio aqui a este mundo, ele tinha uma missão, mas também tinha muitos inimigos. E nós sabemos claramente que o diabo ia fazer tudo e mais alguma coisa, fê-lo com tentações e não só, mas tantas tentativas de homicídio. Ele era bebê, mandaram matar os bebés. Sempre houve ali questões que queriam-lhe tirar a vida e houve anjos a protegê-lo. E eu gosto muito quando ele estava para ir para a crucificação e quando Pedro, muito corajoso, vai lá defendê-lo e ele ralha, ele disse, mas tu tens dúvidas que se eu pedisse ao meu pai, ele mandava-me aqui 12 mil, eu até não quero induzir em erro, mas não sei se é 12 mil, eu marquei aqui o versículo, mais de 12 legiões de anjos. E uma legião são milhares. O que ele disse foi, ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Os anjos estavam ao serviço dele. Os anjos pela primeira vez tinham que tomar conta de Deus. Estão a ver a ordem das coisas inversas. É óbvio que isto de tomar conta é sempre com respeito e daí eu estar a fazer aspas, porque Deus é Deus, não é? Mas eles passaram a ter este fator protetor. E isso foi pela primeira vez na história, porque Deus se fez carne. Vocês já pensaram que na escala da humanidade mudou tudo quando Deus precisou de oxigênio, quando Deus precisou de água, quando Deus precisou de comida e quando Deus passou a ter que precisar de descansar? Sim, porque foi isso que aconteceu com Jesus. Ele precisou disso tudo, sendo Deus. Porque Deus se fez carne. Mudou a história de tudo. Mudou a história de tudo completamente. E tudo isto de Deus se fez carne por amor de cada uma de nós.
por amor de cada uma de nós. Ele fez isso para nos salvar. Somos ou não somos preciosas? Valemos apenas o sacrifício de Deus se esvaziar a Ele próprio, tomar a forma de homem, tomar a forma de servo, para nos conquistar, para nos salvar, para nos comprar. Que a palavra que a Bíblia usa é resgatar, é comprar. Nunca duvidemos que somos preciosas. Não nos padrões do mundo, nem podemos ter uma autoestima. Não, a nossa autoestima é acreditar naquilo que Deus diz e acreditar no valor que Ele nos dá. E daí a palavra, ou o nome tão bonito, que é o nome Emmanuel, Deus connosco. Jesus é mesmo Deus connosco. Porque não só Ele se esvaziou e tomou a forma de homem, como Ele se aproximou de nós. Ele veio para o nosso bairro, Ele veio para o pé de nós. É esta a proximidade que nós temos da parte do nosso Salvador. Mas infelizmente, como o versículo 11 aqui de João diz, e veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não é? Quantas pessoas partem todos os dias para o inferno quando a salvação lhes está disponível. É terrível, é terrível. Pensar que Jesus sofreu isto por todos e nem todos assim o aceitam. Isso não nos deve desanimar para nós continuarmos a insistir naqueles que estão connosco ainda. E a prova de que estão connosco é a prova de que Deus está-lhes a dar a oportunidade de salvação. Mas agora nós que já o recebemos, e graças a Deus porque um dia Ele abriu os nossos olhos, o mérito não é nenhum nosso, até nisso, até na questão de aceitar a salvação, o mérito é reduzido. Nós só fizemos pela fé, mas foi Deus que fez a obra toda para chegar aos nossos corações. Temos que celebrar, temos que meditar e temos que louvar a Deus, porque Ele se fez carne. Porque um dia Deus teve a forma de células, teve a forma de órgãos, até chegar a um bebê. E agora eu ia pedir ao Paulo para ele pôr o vídeo, para nós meditarmos um bocadinho. Isto é o que acontece com todos os seres vivos, mas pensarem que o nosso Salvador passou por isto. Vamos meditar um bocadinho, está bem? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Tudo se faz no seu olhar.
de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Oh Deus, tu és maravilhoso, Deus. Não. Oh Deus, tu és a minha rocha e fortaleza. Aleluia. Sim, tu és real. Não importa quem duvide. Oh, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Oh Deus. Aleluia. Oh, ninguém explica. Aleluia. Oh, grande és. Ninguém explica. Todos os bebés e todo o nascimento é maravilhoso, mas pensamos que o nosso Deus se esvaziou e tomou esta forma, é espetacular. Pensar que Ele fez isso por amor de nós. Depois disto Ele nasceu de uma mulher, depois disto Ele foi educado por dois seres imperfeitos, ilimitados. Deus, educado por dois seres imperfeitos e ilimitados. E Ele depois cresceu sempre com a missão que Ele sabia que ia ser de um dia ir à cruz, para levar os nossos pecados, os de toda a humanidade, e para, como o Apocalipse fala, que pelo seu sangue Ele comprou, e eu gosto desta palavra, comprar, que somos propriedade, pessoas de toda a tribo, língua e nações e povos, dos quais nós somos uma parte dessas pessoas compradas. Mas agora, se somos comprados, o apóstolo Paulo, e eu pedia que vocês abrissem, esta é a última passagem, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e agora vem a parte que gostava de vos desafiar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Estamos todas lá? Sim? Então diz assim o versículo 20: Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
Porque fostes comprados, e fomos cada uma de nós, por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Existem versões que não têm esta parte, e no vosso espírito, diz só o vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Se nós virmos no versículo anterior, versículo 19, fala uma verdade também que nos deve deixar estupefactas e surpreendidas, que é de que nós somos o templo do Espírito Santo. Não é o que diz aí no versículo 19? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E depois diz, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A história de que o Verbo se fez carne continua. Porque hoje a carne somos nós. Porque o Espírito de Deus vive em nós. Isso é espetacular. Quando esta passagem de João diz que o Verbo se fez carne, existem algumas versões que dizem tomou a tenda humana, tomou um corpo humano. E quando nós podemos ser essa tenda que recebe Deus, isto é espetacular. É uma das dádivas da salvação, é que nós fomos compradas e seladas com o Espírito de Deus. E só quando um dia chegarmos lá no céu é que o selo sai e nós estamos entregues no domicílio certo. Esta questão de termos Deus a viver em nós é espetacular. Mas é também uma responsabilidade, porque nós temos que mostrar ao mundo o que é Deus connosco, o que é Emmanuel. E nós somos Deus connosco aqui na Terra, porque onde nós andamos, Deus está connosco. Não é só quando estamos aqui na igreja que nós somos juntas, fazemos um reflexo, é no individual, é no dia-a-dia, é nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, na nossa escola. Nós estamos Deus connosco aí, porque temos o Espírito Santo dentro de nós. E isso é uma grande responsabilidade. Porque isso significa que Deus, por meio de Jesus, continua a fazer essa obra agora em nós, de ser o Verbo se fez carne. E nós podemos ser continuação do Verbo, do trabalho dele, da obra dele aqui neste mundo.